Olá, turma, boa tarde. Tá? Estamos iniciando aqui as nossas videoaulas da sequência número 4. Essa é a nossa primeira atividade aí prevista para quarta-feira, dia 31 de março. Bom, o tema que nós vamos trabalhar nessa sequência é a água, tá? E o seu uso consciente. Então nós vamos fazer algumas atividades aí que tem como tema principal aí a água, né? Entender um pouquinho aí sobre o que é usar a água de forma consciente, tá bom? Primeira atividade nossa aqui, ela está lá dentro da língua portuguesa, tá bom? Primeiro a gente ofereceu um texto para vocês aí apresentando o tema para nós, que nós vamos trabalhar, né? Então seria a atividade 1, a atividade de leitura e interpretação de texto. Nós temos dois textos, né, nessa atividade. Né? Primeiro textinho aqui, então ele fala sobre a importância da água. Você já parou para pensar na importância da água? Né? As diferentes formas de vida presentes nos vários ecossistemas da Terra são dependentes da água. Ela está presente em grande quantidade nos mais diversos seres existentes no meio ambiente. Ou seja, ela é um bem comum. Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. Mas isso precisa mudar, pois a água é fonte de vida. Outro textinho, ó. Leia com atenção o texto informativo abaixo. Uso dos recursos naturais do cotidiano. Os recursos naturais são elementos da natureza que utilizamos para sobreviver. Alguns deles são a água, o ar, o solo e a vegetação. Sem eles, a nossa existência no planeta torna-se difícil. Por isso é importante conservá-los e preservá-los. Os diversos usos que fazemos desses recursos é para garantir que nós e as gerações futuras possam ter acesso a eles. No início da história do homem ou da história da humanidade, eram manejados de forma equilibrada. Porém, com o surgimento das técnicas modernas, os seres humanos passaram a utilizá-los de forma exagerada e descuidada. O esgotamento dos recursos naturais pode gerar um grande problema para os seres vivos e até mesmo a extinção de espécies. O abastecimento de água doce no planeta, por exemplo, está em risco, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Conforme dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos de 2015, pois a água para o mundo sustentável, né? Se a população não mudar o uso, o gerenciamento e compartilhamento do recurso, né, este poderá não ser suficiente para suprir as necessidades da população mundial. Okay? Então, houve lá um relatório, né, o relatório de desenvolvimento dos recursos hídricos, né, o nome do relatório é Água para o Mundo Sustentável, né, e nesse relatório ficou claro que se o gerenciamento e esse compartilhamento do recurso poderá não ser suficiente no nosso futuro. Por isso nós temos que usar de forma consciente, por exemplo, a água, que é um dos recursos naturais, e também cuidar dos outros recursos que são citados no texto. No caso do ar, do solo e da vegetação. Tá? Então, os dois textos aí falam sobre a água e os recursos naturais. Aí, em cima desse textinho, nós apresentamos para vocês aqui algumas atividades. Então, após a leitura do texto acima, responda em seu caderno. Exercício 1. Qual é o assunto principal do texto? Do segundo texto, tá? Quando ele fala do texto, é esse texto aqui, os recursos naturais no cotidiano. Então, esse segundo texto, qual é o assunto principal dele? Tá? Segundo texto, o que são, né? Segundo o texto, de acordo com o texto, o que são recursos naturais? Quais são eles? 3. Releia o trecho. No início da história do homem, eram manejados de forma equilibrada.
O que o autor quis dizer com isso? O que ele quis dizer com essa frase, com esse trechinho de texto? O que você entendeu? Exercício 4. O que acontecerá se a população não colaborar com o uso da água? 5. Quais usos damos a cada recurso natural no dia a dia? Complete a tabela abaixo ou escreva em seu caderno. Então, esses recursos naturais, você usa como ele no dia a dia? Então, a água, o que você usa a água? No que você usa a água, né, no seu cotidiano? Né? Vou colocar lá as atividades que você faz, que é importante e que usa água. Mesma coisa com o ar. Qual é o uso importante do ar no nosso dia a dia? Qual é o uso importante do solo e qual é o uso importante da vegetação? Que são os recursos naturais citados no texto. Tá bom? Na sequência, nós vamos trabalhar com matemática, ainda dentro desse tema. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens, ou seja, que vai até a unidade de milhar. Os amigos da sala de Bruna compraram algumas rifas para ajudar alguns alunos que não têm condições para irem em uma excursão da Estação da Água e Esgotos, lá em Jundiaí. Então, uma escola vai fazer uma excursão lá para esta Estação de Água e Esgoto. É claro que é um exemplo, tá? A gente não pode fazer excursão nenhuma de verdade porque nós estamos em sistema de restrição, né? Estamos em estado de restrição aí, não pode circular. Mas vamos supor que a escola vai fazer uma excursão lá para a Estação de Água e Esgotos, que fica em Jundiaí. Então, os amigos lá da sala e Bruno compraram algumas rifas para ajudar alguns alunos que não conseguem, né, pagar lá o ingresso. Então, observe o número da rifa que cada um comprou. E aí responda as questões no seu caderno. Então, nós temos aqui primeiro o Pedro, o número que ele comprou é o 1549. Nós temos a Bruna, ela comprou o número 1351. Marcela comprou o número 1479. A Ana comprou o número 1730. E o Paulo comprou o número 1034. Vem as perguntinhas. Pergunta A. Quem comprou a rifa que tem um número maior? Quem deles pegou o número maior? Escreva esse número por extenso. Escrever por extenso é escrever como se lê o número. E perguntinha C. Escreva os números das rifas em ordem crescente. Copie todos esses números colocando em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Esse é o exercício 1. O exercício 2. A professora entregou 4 cartões com algarismos para os alunos de sua turma. Veja abaixo quais foram os algarismos dos cartões. Então, a Pro entregou lá um cartão com o número 4, um cartão com o número 7, um cartão com o número 1 e um cartão com o número 9. Aí vem a perguntinha, ou melhor, a tarefa. Em seu caderno, represente pelo menos 3 números diferentes que podem ser escritos usando esses 4 algarismos. Então, quais números você consegue formar usando os mesmos 4 algarismos? Vai escrever pelo menos 3. Tá bom? Lembrando que como tem 4 algarismos, são 4 ordens, né? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Certo? E é isso, tá? Essa atividade que vocês têm prevista para esta data aí. Dúvidas? Estou à disposição de vocês, só me chamar. Bons estudos!